E agora nós temos um técnico com um pedido, não dele, mas um pedido de 4 reforços, coisas acontecendo. Eu quero falar com vocês sobre o Elinho, Martim Benítez, Emiliano Rigoni, caras que estiveram aqui com o Crespo, e nós vamos trocar uma ideia de tudo, absolutamente tudo que está rolando no São Paulo Futebol Clube aqui e agora. Igor Vinícius também, Alan Franco, tem um monte de notícia aqui para nós trocarmos essa ideia. Então, ó, você chega nesse like aí, vamos lá? O São Paulo que tem Igor Vinícius liberado. Eu não me conformo, sinceramente, tô meio de luto aqui, por isso vim de preto hoje e todos os dias do meu canal, né? Tô com uma pulseirinha aqui, meu filho me trouxe da escola, então vamos lá. O Igor Vinícius foi dispensado. São Paulo falou, Igor, vai lá, procura clube. E o Igor Vinícius ele estaria fechando com o time do Santos. E o Santos é um time gigantesco, né, que tenta uma reformulação. Antes da parada pro Super Mundial, o Santos já tinha dado uma melhoradinha, né, não é por causa do Neymar, uma melhoradinha, e agora ele vai levar um lateral direito que pode ser um reforço pra eles lá, né. E o São Paulo tá aqui, ainda com o Cédric Soares. É claro que o Crespão chegou. Tem jornalista por aí falando que o São Paulo ele meio que acabou, que ele não é mais um time grande, né. Por quê? Porque demitiu o técnicozinho dele lá. Então, enquanto o técnicozinho dele estava lá, era um time que tava bagunçado, era ruim, e o técnico tirava leite de pedra, né? Quando ganha a Copa do Brasil, ele não sabe explicar. Por que um time que acabou, que é pequeno, ou que o Zubeldia tira leite de pedra, por que o Dorival é campeão com esse time aí? Ninguém sabe explicar isso, né? Poderia chegar esses malucos aí na imprensa e falar assim, ó, o técnico muda jogo. Foi o técnico. O São Paulo foi campeão porque daquela vez que o Dorival tinha um técnico. Era só isso. Não precisava de mais que isso, era só ser honesto, sincero. Muito se fala de caráter nesse meio aí. Era só ter caráter e falar, o Dorival fez. O que o Zubeldia é impossível ele fazer. O Dorival foi lá e fez. Então técnico sim muda tudo. Técnico sim ganha jogo. Olha aí o Abel Ferreira que não me deixa mentir. Como técnico muda tudo. Até porque olha a seleção brasileira que não melhorou ainda. Mas por que tá todo mundo agora esperançoso? Somente por causa do Ancelotti. Então quer dizer, a seleção vai mudar por causa do Ancelotti. Mas no São Paulo isso não existe. O Palmeiras mudou por causa do Abel. No São Paulo isso não existe. O Fluminense fez bonito hoje no Mundial. Mais ou menos bonito. Empatou um 0x0, faltou o chute do Everaldo. O Renato Gaúcho não tem nada a ver com isso. Claro que tem. Técnico muda tudo. Olha aí o São Paulo quando ia cair, vinha o Muricy. Olha aí o tri brasileiro do São Paulo. Olha lá o Tele Santana. Como é que pode alguém chegar e falar que técnico não influencia em nada? Ou então que o Crespo não vai fazer nada. Vai fazer e muito. O São Paulo é gigantesco e nunca deixou de ser. A diretoria deu as suas mancadas? Deu. Muitas mancadas. É uma diretoria ruim? Acho que sim. Sim, não tem passação de pano não. Por mim, demite o Belmonte hoje, Muricy Ramalho, Milton Cruz, a grande maioria. E Júlio Casares, sei lá também se é pra demitir, eu não sei o que ele faz no futebol. Mas a diretoria de futebol tinha que cair. Urgente. Mas daí ia falar que a diretoria também não fez nada? Que não tem time agora pro Crespo treinar? Pô, Luiz Gustavo está voltando agora, né? Nós vamos cobrar do Wendel agora um pouco mais de futebol, não vamos não? E o Enzo Dias já está lá. Vamos cobrar do Crespo o acesso do Mike. O Mike vai ter que aparecer aqui agora. Se vira, Crespo. Ah, o Mike não serve. Vamos ver 5 joguinhos? Ah, o Igor Felisberto não serve. Temos que ver 5 joguinhos. Vamos pegar o Moreira de volta do Porto, que esse técnico que nós tínhamos aí deixou o cara ir embora sem usar. Vamos trazer de volta o Moreira e vamos encontrar um lateral direito. Volante, precisa falar do volante? Vou falar só Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Bobadilha e Luan. Negruti e Bali, vamos falar só reservas e emprestado? Tá bom assim? Tem volante, eu falo 5 nomes aqui, é tudo reserva. Tudo reserva. Temos time de sobra. Ah, tem o Oscar. Ah, mas o Oscar tá velho. Ah, tem o Matheus Alves. Ah, mas o Matheus Alves tá novo. Ah, tem o Rodriguinho. Ah, mas o Rodriguinho não dá pra saber. Você percebe que é muito jogador tem jogador pra todas as posições e ainda contamos com desculpas. Ah, não tem ponta direita. Ora, mas e o Lucas Moura? Ah, tá bom, mas e o reserva? Ah, tem o Lucas Ferreira. Ah, mas e o reserva? Ah, tem o Henrique Carmo. Ninguém serve. E na ponta esquerda? Ah, tem o Oscar.
Não, Oscar não, tem o Ferreirinha. Ah, mas o Ferreirinha tá machucado. Tá, tem o Luca. Não, mas o Luca não serve. Tá, quem que serve então? O Breno Lopes, do Fortaleza? O Wesley, do Inter? É o Romero, do Corinthians, que é o brabo aí, e o Luca não serve? Vocês percebem que é muita desculpa, mas muita desculpa mesmo. Tem time por aí hoje que tá jogando com Marinho e Breno Lopes. Que era pra estar um aqui no São Paulo. E nós vamos aqui hoje, eu vi hoje o Fluminense perder um gol no ataque lá, que é Everaldo tocando pro Canóbio. Se o São Paulo tem hoje Everaldo rolando pro Canóbio e perde gol, eu sei que tem jornalista falando que falta time. Os caras estão lá, ó, disputando o Mundial com o Borussia Dortmund, empatando 0-0. Everaldo tocando pra Canóbio. Imagina se somos nós. O Everaldo rolou pro Canóbio aqui, o 9 do São Paulo rolou pro 11. E aí? Você não estaria desesperado se o Everaldo rola pro Canóbio? Agora, porra, o Lucas Moura recebeu o passe do Oscar, rolou pro Ferreirinha. Olha o time que nós temos. Então temos time sim, e muito. Rian Francisco pode... Ele teria feito o gol. Eu não sei se o André Silva teria feito, nem o Dineno. Não sei. Mas o Rian Francisco teria feito o gol que o Everaldo perdeu hoje contra o Borussia. Porque o Rian não tem medo de chutar. O Rian não tem medo de fazer o gol, ele não tem medo de se posicionar. Ele pega, ele olha pro zagueiro e ele fala, o zagueiro tá ali, eu vou pra cá. Ele se desvencilha e faz o gol. E o Crespo sabe disso. Se eu sei disso, se você sabe disso, imagina o Crespo. O Crespo viu o Everaldo lá não chutar a bola pro gol. E ele viu o gol do Rian Francisco contra a Portuguesa, viu o gol do Rian Francisco contra o Vasco. Ele olhou pro Rian Francisco na equipe de base agora e falou, quem é esse moleque que faz gol direto? Deixa eu ver na base. Esse é o Rian Francisco. Então vira aqui hoje e fala, não, São Paulo não vai dar, time pequeno. Eu concordo com a reclamação com o DM aí. Não DM, não sei. A parte que prepara o jogador que chega no campo e se machuca. É fisiologia, não sei o que é, preparação física. Essa parte aí tá de brincadeira, né? Se o São Paulo tiver de novo agora com o Crespo 10 caras machucados, é palhaçada. O Zubeldia, a única coisa que tem que poderia depor a favor dele é o excesso de contusões. Apesar de eu achar que ele estraçalhou o time no Campeonato Paulista. Tirando isso, trabalho horroroso e o Crespo tem obrigação de fazer melhor e vai. E vai. Gente, deixa eu contar pra vocês uma coisa aqui. O Crespo, ele foi o responsável pelas indicações de Enzo Fernandes, que chamou a atenção do mundo inteiro. Foi considerado um dos jogadores mais caros da sua posição e coisa e tal. O Alan Franco, zagueiro monstruoso do time do São Paulo, foi indicado para o São Paulo pelo Crespo. Acabou que o São Paulo tentou contratar, o Alan Franco chega, não sei se com o Crespo ou com o Rogério Ceni, mas quem indicou o Crespo, o Alan Franco, foi o Crespo. Quem indicou Emiliano Rigoni, que jogou pra caramba no São Paulo, com o Crespo, foi o Crespo. Quando o Rogério Ceni chegou, ele tratou de sumir com o Rigoni. Essa era uma das grandes críticas que eu tinha ao trabalho do Rogério Ceni. O Rigoni, eu me conformava. Peraí, o Rogério Ceni engavetou o cara. Ah, o Rigoni é péssimo, mas com o Crespo jogava. Por que é tão péssimo assim? Então, já que ele jogava, e jogava pra caramba com o Crespo, por que ele é tão péssimo assim com o Rogério? É padrão tático. Padrão tático. O Barroca, o técnico Barroca, você deve lembrar dele do Botafogo, Atlético Goianiense, vários times aí, o Barroca. Ele tava num programa de podcast e aí ele falou do Crespo. Na época, resgataram esse vídeo, eu tava assistindo. E o Barroca, ele falou assim, ó, meu, jogar com o Crespo é difícil pra caramba. O cara coloca um 3-5-2, mas não é 3-5-2. É um contra um. Ele coloca jogador batendo de frente com o jogador meu. O meu jogador não respirava. Não dá pra dominar a bola que tem alguém do São Paulo em cima martelando. E isso você pode tentar driblar, né, no padrão tático, jogando sem a bola. Só que ele falou, só que o Crespo sabe fazer isso. Ele sabe montar um time pra combater o outro lá, fazendo um contra um, como ninguém. Palavras não são minhas, palavras do Barroca, que jogou contra o Crespo e ficou surpreso com o trabalho tático do Crespo. Então agora nomes como o do Benítez, por exemplo, que eu não tô falando que o Benítez vai voltar não, mas tô vendo pelo Caleri e André Silva quanto caíram recentemente com o Zubeldia.
O quanto que o Oscar chegou melhor e caiu de produção com o Zubeldia. O quanto que o Cedric, Enzo Dias, Arboleda, Alisson, Pablo Maia, o quanto esses caras todos chegaram melhores. Quando o Zubeldia chegou, ele começou a piorar os caras, inclusive a base. Lucas Ferreira sobe melhor e piora, Matheus Alves sobe melhor e piora. Então agora isso acabou. Isso acabou. Então o São Paulo volta agora para uma prateleira excelente do futebol. Não sei como serão os jogos contra o Flamengo e também contra o Red Bull, mas eu sei que o São Paulo vai competir. E contra o Corinthians em casa, o São Paulo vai lá e ganha. O São Paulo tem tudo agora para voltar para os eixos, classificando para a Copa do Brasil e Libertadores para as quartas e a coisa vai ficar linda. É claro que reforços devem vir ainda. O São Paulo fez uma postagem de aniversário hoje, para Martim Benítez. Lembra do Martim Benítez? O meia, que era o meia do São Paulo com o Hernan Crespo. O Crespo, ele teve que meio obrigação de fazer o Benítez jogar a bola do Messi, do Iniesta. E o Benítez no São Paulo, ele não era o Messi e o Iniesta, mas ele era o nosso Messi, o nosso Iniesta. Com todos os problemas físicos dele, ele no São Paulo com o Crespo, ele conseguia jogar futebol. Por quê? Porque o Crespo sabe pegar um meia, ainda que esse meia não seja esse cracaço, esse perfil físico, não é o Mbappé, né, o Endrick, quem mais é um perfil físico avantajado aí, sei lá, o Pablo Maia, não é de físico, mas é um cara que sabia jogar bola, o Crespo conseguiu fazer o meia ser meia. Poucos técnicos do São Paulo, e aqui eu excluo Rogério Ceni, excluo aí o Zubeldia, a maioria, conseguiu fazer um meia ser meia. Nem o Dorival teve meia, que o Nestor não era meia, nem o Lucas, ele não tinha meia, nem o Rato não tinha meia. O Crespo conseguiu fazer no São Paulo meia ser meia, vide Martim Benítez. Nem o Diniz, né, que era Daniel Alves, aí não é culpa dele também, né, era o chefão dele lá. Mas o Benítez era meia que era meia. E o Crespo fez o cara girar, fez o cara dar assistências, fez o cara fazer gol, fez o cara ser importante. Com aqueles 30 minutos de futebol que ele tinha por semana. E agora, o meia é o Oscar. Então o Crespo, que fez o Martim Benítez jogar bola, ele pode fazer agora o Oscar jogar bola. E o Oscar, com todo o respeito e admiração que eu tenho por Martim Benítez, o Oscar é muito mais jogador que ele, né? E aí você tinha também aqueles caras horrorosos do ataque, e agora ele tem Ferreirinha e Lucas Moura. Não dá pra comparar. Me desculpa, eu não quero ficar lembrando de Igor Gomes, de Juan centroavante, ficar lembrando de um monte de jogador aí que não deu certo, se nós temos agora Lucas Moura e Ferreirinha. Eu tenho certeza e estou garantindo pra vocês que o Crespo fará um trabalho formidável no time de São Paulo. Ele pode não fazer, mas ele vai me pegar aqui totalmente de surpresa. E o time de São Paulo com os salários em dia e esse elenco que tem lá, chegando o Dineno e mais alguns outros jogadores que São Paulo tem interesse, o São Paulo entra no eixo total e fica lindo. O Elinho, apareceu recentemente que o Elinho, o São Paulo, ele poderia querer trazer de volta o Elinho para jogar aqui. Lembra do Elinho? Cria da base do São Paulo, ponta direita, jogador que chuta com a perna esquerda. Foi comprado pelo Red Bull Bragantino, acho que foi por 20 milhões de reais. E aí o preço do Elinho seria em tese em 40 milhões. Então o São Paulo poderia querer comprar de volta o Elinho para colocar ali, já devendo calcular aí a venda do Henrique Carmo, Lucas Ferreira, vai saber o que está acontecendo, se esses caras já não estão até vendidos, né? Mas aí o São Paulo pode vender esses caras e trazer o Elinho. Eu soube que o Grêmio entrou na fita para tentar comprar o Elinho. O Elinho no São Paulo, na base, era muito bom. No profissional não era tão bom assim, né? Não era um jogador bom. Ele teve altos e baixos e os altos dele foram muito poucos. É um golaço no ângulo, 3 jogos mal, lento. Chegou no Red Bull, ele se transformou num jogador muito importante. Não foi talvez do nível do Claudinho, né? Mas ele era o nível ali do Sacha, o nível dos caras que... do Lucas Evangelista. Até acho que melhor um pouco do que o Evangelista e o Sacha. O Elinho teve uma temporada no ano passado que ele de fato conseguiu jogar bem. De fato, ele conseguiu ser o cara dos gols do Red Bull. Então agora, se pensar no Elinho, voltando pro São Paulo, numa venda, possível venda, do Henrique Carmo, do Lucas Ferreira, eu acho que o Elinho tinha portas abertas totais para voltar pro São Paulo e poder finalmente escrever a história do São Paulo, agora não mais como uma promessa, aquele cara da base, mas como um adulto, rodado,
que volta pro São Paulo para tentar escrever a sua história no Morumbi. Aí ficaria top. É claro que o São Paulo não pode, não deve pagar 40 milhões num cara que ele vendeu ontem por 20, né? Isso é ridículo. Agora, se o São Paulo pagasse os mesmos 20, se arrepender da venda, ou nem gastando, tentando um empréstimo, tentando trazer o Elinho pra cá, batendo um rolo, tentando mandar um volante que tá sobrando pra pegar o Elinho, manda mais uma grana, manda mais não sei quem. É possível. É possível. Negociações no futebol existem. Foi assim que Serginho e Belete acabaram no São Paulo, não foi? Não foi assim que Alexandre Pato acabou no São Paulo? Não foi assim que nós conseguimos trazer caras que tinham contrato por aí sem gastar nada? Olha aí o Enzo Dias que não me deixa mentir. Olha lá o Galopo jogando o Super Mundial que não me deixa mentir. Então nós temos condições de nos reforçarmos, de sermos um time melhor, mesmo sem gastar, usando inteligência, usando a sua equipe de base e entregando pro Crespo agora um time absolutamente competitivo, coisa que o Crespo merece, precisa ter, e nós, São Paulinos, vamos finalmente poder voltar a sorrir. É ou não é?